Você, sim, você mesmo, deve conhecer Gigantes de Aço, não é mesmo? Sim, aquele filme que o Wolverine descobre que é pai e antes de conhecê-lo propriamente, o vende por US$ 100.000. Paizão esse. E se eu dissesse que existe uma versão dessa história que você desconhece? E ela é antiga, bem mais antiga, quase tão velha quanto o Peter do Nerd. Bom, vamos conhecê-la? Vamos lá. Publicado em 1956 na revista The Magazine of Fantasy and Science Fiction, Steel é o nome do conto que inspirou o filme tão conhecido de Hugh Jackman. Seu autor é Richard Matheson, o mesmo de Eu Sou a Lenda, que teve aquela adaptação que eu considero horrível, pois perde muito do ponto do material original. Inclusive eu reli ela recentemente e gostaria de trazer um dia para o canal e conversar com vocês sobre o quanto o filme perdeu de adaptar uma grande obra. Transformou em algo genérico de ação. Tudo isso graças à birra do Will Smith em querer ser o herói em todas as histórias, Bom, isso tira completamente qualquer complexidade dos personagens, mas isso é papo para outro vídeo. Voltando ao assunto do vídeo, no ano de 1963, 7 anos após a sua publicação, Steel ganhou sua primeira adaptação audiovisual, isso no programa The Twilight Zone. Não conhece? Relaxa que eu te dou uma explicadinha do que é esse programa, bem legal. Criado pelo lendário roteirista Rod Serling, The Twilight Zone, ou como ficou conhecida aqui no Brasa, além da imaginação, revolucionou a TV, isso de maneira a escapar da censura da época. Mas como isso? Bom, fica aí que eu vou explicar direitinho essa história que é bastante interessante. Rod Serling, na década de 1950, já era um roteirista muito prestigiado, porém algumas frustrações o assombravam. Seus trabalhos eram constantemente censurados. Sempre que suas histórias contavam com algum tema social ou moral mais complexo, seu trabalho era modificado de maneira a evitar polêmicas. Isso até que ele decidiu dar uma de Ronaldinho Gaúcho e driblar a famosa censura. Mas como ele fez isso? Bom, de maneira genial, devo dizer. Serling utilizou desde tramas sobrenaturais, distópicas, até viagens espaciais e muito mais, tudo isso como um disfarce, veja só, para tocar em temas bastante sensíveis para os executivos ou patrocinadores. Assim, o próprio conseguiu o que queria. Explorou as grandes mazelas da sociedade da época, como o consumismo, os perigos do autoritarismo, paranoia nuclear e racismo, A série era narrada por seu criador, pelo próprio Rod, e funcionava como antologia, e ela teve no total 156 episódios, isso o programa original. E o próprio Rod escreveu mais da metade deles. E é muito bom como ele narra sobre uma quinta dimensão, que é onde essas histórias se passam, dando um ar de mistério ainda mais interessante aos episódios, E cada um desses capítulos tem por volta de 25 minutos, então para quem está interessado ou quer nem que seja uma experiência diferente, vai atrás, 25 minutos, uma experiência diferente, acho que vale a pena. Sai desse TikTok aí, rapaz. O sucesso desta série trouxe bastante variações, Nos anos 80 teve uma adaptação nova, em 2000 também teve, e a mais recente, em 2018, e foi produzida por Jordan Peele, o cineasta de Corra, Nós, Não Olhe, O cara é bom mesmo. Pena que sua versão desta série não é tanto. Enfim, outra peculiaridade desta série era pegar autores consagrados e fazê-los trazer suas histórias para o audiovisual, E Richard Matheson, autor de Gigantes de Aço, foi um destes. No episódio 2 da quinta temporada de The Twilight Zone, intitulado Steel, ou Aço, ele não só recontou sua história, como a estendeu. Vamos a ela. O episódio tem uma narração depois de uma cena inicial, mas eu vou começar pela narração e depois vamos seguir na história retinho. Eu vou citá-la palavra por palavra, só que minha voz não é imponente, tampouco é tão misteriosa quanto a do Rod, mas mesmo assim vamos lá. Artigo esportivo. Por volta de 1974, Bethlen Maxwell, B2, peso pesado, acompanhado por seu empresário e auxiliar, chega a Maynard, Kansas, para uma luta de 6 rounds. Bethlen Maxwell é um robô, ou para ser mais preciso, um androide. Definição: um autômato que se assemelha a um ser humano. Somente esses autômatos foram permitidos no ringue, desde que o boxe profissional foi legalmente abolido em 1968.
Esta é a história dessa luta de 6 rounds, mais especificamente a história de 2 homens que em breve enfrentarão aquela verdade implacável, que nenhuma lei pode ser aprovada que acabe com a crueldade ou a necessidade desesperada, nem aliás com a coragem cega dos animais. Local para o confronto com essa verdade, uma pequena arena esfumaçada, quase como uma dimensão desconhecida. Dimension of sight, a dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. 2 homens descem de um ônibus carregando um autômato, ou androide, tanto faz. De primeira, já vemos que ele está bastante defeituoso. Eles seguem em direção a um lugar para beber, onde discutem sobre o próprio estar velho e defeituoso. Ele defende seu objeto. Diz que após essa luta, eles vão consertá-lo, pois vão ter grana para isso. O mecânico enfatiza que as peças são bastante caras, já que não são fabricadas. Inclusive, ele se refere a Kelly como Steel, ou Aço, pois ele é um ex-boxeador e ganhou esse apelido porque nunca foi nocauteado antes. A dupla vai até a sala do organizador do evento, o Nolan, não o Christopher Nolan. É esse senhorzinho gordinho aqui. Steel tenta passar confiança para o organizador, afirma que seu robô está inteirinho e pronto para a luta. Ele até conta para o assistente de Nolan que nunca fora derrotado antes quando lutava, mas ninguém parece achar isso grande coisa e nem dá bola. Eles agora estão numa sala onde testam o Maxo, um modelo B2, e para a infelicidade de nossos amigos, o Android dá defeito, e o pior, eles não tinham dinheiro para o conserto, já que os organizadores não aceitaram adiantar o dinheiro da luta. Como eles estão em situação de desespero e precisam da grana, um cenário insano é montado na cabeça de Steel, e ele expõe isso ao seu mecânico. Sua ideia é ele se disfarçar de Android para lutar. Seu amigo expressa para ele o quanto isso é maluquice. Eles podem pedir dinheiro emprestado para a irmã e irem embora, que não precisava chegar àquilo. Steel nega isso, diz que ele vai lutar, e se exalta tanto que chega até a ameaçar o mecânico, e acaba por aceitar essa maluquice. Steel é levado então até o ringue. O caminho até lá é recheado de palavras que o desprezam, todas vindas da audiência. Mas lá estava Tim Steel Kelly, boxeador que nunca fora derrotado. No ringue, a capa que cobria seus olhos é retirada e seu adversário está à sua frente. Ele é uma nova geração, modelo B7, o Flash de Mainward, o objeto que lhe roubou suas glórias e fez suas vitórias se tornarem esquecidas. O progresso reencarnado. A luta começa, Steel desvia, tenta bater, mas nada tem efeito. Ainda é aço contra carne. A luta prossegue, ele é atingido pela máquina, seus hematomas começam a aparecer, seu corpo começa a fraquejar, mas ele resiste. Porém, no final, a máquina vence. Seu amigo o leva para a sala de antes. Mal conseguindo falar, suas palavras são perguntando sobre o dinheiro, para o mecânico ir buscar o dinheiro. Então ele vai lá. Steel então observa o B2, o seu androide, e depois de um tempo, seu amigo retorna, porém apenas com a metade do dinheiro. Steel se revolta, mas é acalmado, e sua resposta é que eles irão retornar a Filadélfia, onde é seu lar, com o dinheiro, e o restante será usado para melhorar o B2, pois segundo ele irá mostrar a todos que um velho B2 pode fazer muito mais. O narrador volta mais uma vez ressaltando a tenacidade de Steel, a tenacidade do homem perante ao avanço da sociedade. Isso, encerrando o episódio. Acho que deu para perceber a diferença grotesca entre as duas histórias, certo? A original explora temas mais sombrios, como o homem versus a máquina, a inutilidade do ser humano em uma sociedade automatizada. Tim Kelly, ou Steel, o aço, precisou enfrentar a máquina que roubou seu emprego para ele conseguir dinheiro, veja só. Seu final ainda até tenta ser otimista, né? Exaltando a resiliência humana perante o avanço. Então estamos falando aqui de algo bem mais existencial. Já o filme de Shawn Levy, lá de 2011, se não me engano, protagonizado por Hugh Jackman, foca mais na relação de reconciliação de pai e filho, deixando de lado qualquer crítica mais infusiva. Ele até tenta ali com a comercialização do esporte, né? Os robôs são cheios de propagandas, mas não é o foco aqui.
Inclusive, meus momentos favoritos desse filme são os que dão um certo foco no Atom, né? O robô ali. Ele parece que ele vai responder a algo, mas isso não acontece realmente. Tem um momento que ele salva o Max e depois, antes da luta, onde a câmera vai se aproximando dele e ficamos aguardando uma reação, mas fica tudo meio dúbio. Eu gosto bastante disso. Então, está com o foco na parte existencial, da sobrevivência, daquele que se tornou inútil perante ao avanço da sociedade. Sociedade bastante performativa, vale dizer, já que o boxe foi banido por ser violento, mas a sociedade continua a querer a violência, querer se saciar com ela. E nem notaram quando um homem de carne e osso lutou e foi brutalmente machucado. Isso enquanto eles o depreciavam, jogavam coisas neles. Os androides também são muito semelhantes aos seres humanos, isso não é por acaso, né? Eles foram projetados para sangrar, suar. Uma frase define bem esse pensamento. Me engana que eu gozo, quero dizer, que eu gosto. Já o filme de 2011 é mais focado no lado da redenção e laços efeitos de um pai com um filho. Não está nem um pouco interessado no lado mais existencial da coisa. Inclusive, isso já é descartado de cara, visto como são os designs dos robôs, né? Ainda assim, apesar das diferenças grotescas, a rima visual do robô ser um espelho do protagonista continua. E dois momentos ressaltam isso: o momento em que Kelly assume o lugar de Maxo, modelo B2, e em 2011, no momento em que Charlie, né, o Hugh Jackman, assume o controle de Atom com um modo sombra. Né? Só para ressaltar, em nenhum momento desprezei o filme, porque eu gosto bastante dele, na verdade. E, assim como muitos, queria uma continuação. Até vi rumores que ia ter uma série, mas eu não fui muito a fundo na notícia. Mas é isso. Espero que tenha, né? Por fim, é isso. Essa é a versão desconhecida de Gigantes de Aço. E aí, o que achou? Curtiu a história? O que achou do pensamento que ela trouxe? Uma versão bem antiga, né? O episódio tem 25 minutos e acredito que vale uma experiência para aqueles que são mais curiosos, né? Ademais, é isso. Like, comentário, tudo isso aí. E sugira temas, né? Algo que você queira que eu traga aqui para analisar, para falar sobre. Então, até a próxima. Tchau.